Olá a todos. Começaremos então nosso curso de eletrocardiograma no formato em EAD, nosso primeiro curso em EAD. Agradeço ao Ricardo, André e Daniel, que são pessoas que me ajudaram muito a montar a estrutura desse curso. Então, o primeiro módulo é como fazer o eletrocardiograma. Não sei se vocês sabem, mas o eletrocardiograma é o registro gráfico da atividade elétrica do coração. Esse registro se faz através da composição vetorial das forças elétricas. Quando nós falamos em medir, existem dois tipos de grandezas. Grandezas escalares, que são aquelas que você consegue resolver o problema com um único número. Por exemplo, peso. O peso é uma grandeza escalar. Você fala 50 quilos e já resolveu o problema. Altura, 1,70 m. Idade, 70 anos. São grandezas escalares, estão relacionadas a uma escala. Você fala um número, resolve o problema. Só que existe um outro tipo de grandeza, que são as grandezas vetoriais. E o coração, ele tem esse tipo de grandeza, que é a grandeza vetorial. O músculo cardíaco, ele tem uma série de células, e essas células, elas têm uma polarização. Quando ocorre a contração muscular, existe uma alteração da polarização da célula. Esse conjunto de células, mudando de polarização, geram no coração uma coisa chamada campo elétrico. Então, um detalhe importante sobre o eletrocardiograma é que o eletrocardiograma ele não cria corrente elétrica, ao contrário. O eletrocardiograma é um sensor que percebe o campo elétrico que é gerado no coração. Então, que sensor fantástico é o eletrocardiograma, né? Porque essa corrente elétrica sutil que é produzida no coração é percebido pelo eletrocardiograma. E isso é uma grandeza vetorial. E o que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial é uma grandeza que você precisa de 3 números, de 3 valores para entender essa grandeza. Então eu vou ilustrar isso. Faz de conta que isso daqui é um vetor, o vetor campo elétrico do coração. O vetor campo elétrico do coração, ele fica nessa posição. Ele fica inclinado para o lado esquerdo do paciente e para trás. Então, o que é uma grandeza vetorial? A grandeza vetorial tem 3 aspectos. O primeiro aspecto é a direção. Quando você dirige o carro, o volante do carro, você usa para mudar a direção do automóvel. Por isso você chama de direção. Exatamente isso. Então, por exemplo, o vetor tem uma direção, ele está aqui na horizontal, ou ele está na vertical, ou inclinado para a esquerda, ou inclinado para a direita. Isso é a direção do vetor. O segundo aspecto refere-se ao sentido. Imagina que isso aqui é uma flecha e a luz é a parte da frente da flecha e a argola é a parte de trás. Olha que interessante. Qual a direção desse vetor? Ele está na horizontal. Qual o sentido? A frente está para o seu lado direito. Então, ele está indo da esquerda para a direita. Se eu fizer assim, a direção é a mesma, ele continua na horizontal, só que agora o sentido é da direita para a esquerda, mudou o sentido. Isso é relevante quando a gente fala em vetor. Outro exemplo, direção vertical, sentido de cima para baixo. Direção vertical, sentido de baixo para cima. E a terceira variável é a intensidade. A intensidade se refere ao tamanho do vetor, o quanto grande é esse vetor. Então, o campo elétrico do coração é uma grandeza vetorial. Então, quando você faz o eletrocardiograma, a hora que você coloca os eletrodos, o que você faz é enxergar esse vetor de ângulos diferentes. Só para você ter uma ideia. Se você estiver olhando esse vetor e eu também, a gente pode olhar o mesmo vetor sobre pontos de vista diferentes. Por exemplo, você está vendo esse vetor na horizontal, você consegue enxergar que ele está vindo de lá para cá e a intensidade dele. Já eu só consigo ver que o vetor está vindo em minha direção. Do meu ponto de vista, eu não consigo perceber a intensidade dele. Já se eu fizer assim, ó, se eu apontar o vetor para você, agora você só consegue perceber que o vetor está indo em sua direção. Daqui eu percebo a direção dele inclinado para frente, ele está indo da frente para trás e eu consigo ver a intensidade. Então, esse é o aspecto importante no eletrocardiograma. Dependendo da posição que você coloca o eletrodo,
o eletrodo enxerga esse vetor de uma maneira diferente. E é isso que aparece a hora que você está fazendo o eletrocardiograma. Então, nesse caso aqui, por exemplo, esse eixo azul aqui está mostrando para você a inclinação, a direção do vetor campo elétrico. Então, ela está inclinada para a esquerda do paciente ou para a sua direita. A flecha amarela está te falando a direção. A direção é de cima para baixo. De cima para baixo. E se eu quiser saber a intensidade, é o tamanho dessa flecha amarela. Então, são os três aspectos que a gente percebe quando faz o eletrocardiograma. Para você ter uma ideia, vamos supor que aqui a figura humana corresponde a um eletrodo. Quando o vetor está indo em direção ao eletrodo, você vai enxergar no papel uma onda positiva. Então, sempre que o eletrodo estiver na frente do vetor, você vai enxergar uma onda positiva. Se você estiver perpendicular ao vetor, ou seja, eu estou aqui, eu sou o eletrodo, esse vetor está passando por mim aqui, eu estou perpendicular a ele. Enquanto ele estiver vindo, eu tenho uma parte positiva. A hora que ele passa por mim e continua, eu tenho uma parte negativa. Então, esse tipo de imagem aparece no eletrocardiograma. Um primeiro momento positivo, que é quando o vetor está chegando até o eletrodo, e um segundo momento negativo, que é quando ele está se afastando. E, finalmente, toda vez que o eletrodo estiver atrás do vetor, por exemplo, essa é a frente do vetor. O vetor do coração está aqui. Um eletrodo que está atrás, ele vai enxergar todo o traçado negativo no papel. Então, é assim que você entende o eletrocardiograma. Se você vir ondas positivas, é porque o vetor está indo em direção ao eletrodo. Se você vir ondas negativas, é porque o vetor está se afastando do eletrodo. Então, se você imaginar que o vetor campo elétrico ele está inclinado para a esquerda e para trás, a hora que você vai colocando os eletrodos do precórdio, os eletrodos precordiais, você vai enxergando esse eletrodo num primeiro momento negativo e, portanto, as ondas são todas negativas, e à medida que você vai andando com os eletrodos, eles vão caminhando na frente do vetor campo elétrico, de maneira que o V5 está na cara do vetor. É quando você vê a onda mais positiva possível. Então, vamos olhar esse exemplo aqui. Por exemplo, o exemplo número 1. Está aqui o eletrodo, o vetor está indo bem em direção a ele. Então, no papel, você vê uma onda bem positiva. À medida que você vai mudando o jeitão do campo elétrico, esse eletrodo ele continua na frente, mas ele não está tão na frente, ele está um pouco inclinado. Então, na figura 2, ele continua enxergando uma onda positiva, mas não é uma onda tão positiva quanto essa. Olha o desenho 3. Esse eletrodo está quase perpendicular ao vetor. Então, ele vai ver uma imagem como? Ele vai ver uma imagem um pouco positiva e um pouco negativa. Na figura 4, o que acontece? Esse eletrodo está nas costas do vetor. Agora, o vetor está se afastando dele. A imagem é negativa. Se você olhar o 5, olha só, o eletrodo está totalmente atrás do vetor. O vetor está se afastando muito dele. É a mais negativa possível. Então, é isso que você enxerga no papel quando você está fazendo o eletrocardiograma. Muito bem. Então, você tem os eletrodos de V1 até V6, eles são colocados de maneira tridimensional no tórax, de maneira a enxergar esse campo elétrico, esse vetor campo elétrico, nas diversas posições possíveis. Então, se você pensar, olha só, esse aqui é o traçado do eletrocardiograma. Então, olha só, V1, ele vai ver esse vetor campo elétrico bem negativo. Por quê? Porque o V1 está aqui, ó. Está bem nas costas do campo elétrico, do vetor campo elétrico. Então, esse eletrodo ele vai enxergar totalmente negativo. O traçado fica todo para baixo do papel. À medida que você vai andando com V2, V3, V4, V5, você vai caminhando na frente do campo elétrico. Então, devagarinho, você vai tendo a transformação de uma onda negativa para uma onda positiva, até o V5. O V5,
o eletrodo está bem na frente do vetor. Então você vê o mais positivo possível. No VC ele já passa um pouquinho, já não é tão positivo assim. Então é isso que você espera quando você está fazendo o eletrocardiograma. Por isso que a posição dos eletrodos é tão importante. Se você colocar a posição do eletrodo uma posição que não faz sentido, eu terei uma imagem no papel que não faz o menor sentido. Então, às vezes, é muito comum alguém trocar um eletrodo. Imagina que eu enxergue essa posição aqui, esse desenho, no V2. Não faz o menor sentido. Não pode o eletrodo do V2 que está atrás do vetor enxergar uma onda negativa, uma onda positiva. Então, quando eu pego um eletrocardiograma e eu vejo essa imagem no lugar do V2, eu já sei, bom, alguém trocou a posição dos dois eletrodos. É assim que eu percebo se houve troca ou não de eletrodo. Muito bem. Por que a importância, padronização e sistematização do método? Para que ocorra reprodutividade. Todo mundo tem que fazer o eletrocardiograma do mesmo jeito. Todo mundo tem que colocar os eletrodos nas mesmas posições. Para quê? Para que todo mundo faça um eletrocardiograma normal, igual. Se não houver uma padronização dos eletrodos, cada um coloca de um jeito, você não tem uma padronização dos vetores. E conhecer bem o equipamento. Para quê? Para você ter uma boa qualidade técnica. Você tem que saber onde mexe no ganho, na velocidade, se tem algum eletrodo que está solto ou não, o aparelho às vezes acaba indicando. Então você tem que ter familiaridade, tem que se sentir à vontade com o aparelho que você está trabalhando. Muito bem. O tópico 2, a posição dos eletrodos. A posição dos eletrodos no paciente são critérios anatômicos. Então, para que todo mundo coloque o eletrodo na mesma posição, definiu-se critérios anatômicos. Então, que referências anatômicas são essas? Os reparos anatômicos, primeiro, das derivações frontais ou clássicas. O braço direito, você coloca a braçadeira vermelha. Na perna direita, a braçadeira preta. Braço esquerdo, braçadeira amarela e perna esquerda, braçadeira verde. Um jeito que eu costumo comentar, para que a gente não esqueça isso, é mais ou menos como eu aprendi na faculdade. O lado esquerdo é Brasil, é verde e amarelo. O lado direito é São Paulo, é vermelho e preto. Você não pisa na grama e no piche, a grama é verde, então é o pé. O piche é preto, então é o pé. Então ficou a esquerda verde e amarelo, que é Brasil, a direita azul, vermelho e preto, que é São Paulo. As escuras, verde, que é a grama, e preto, que é o piche, no pé. Então, braço esquerdo você vai colocar o amarelo, perna esquerda você coloca o verde, braço direito você coloca o vermelho, perna direita você coloca o preto. Aqui é muito raro errar, em geral eu vejo sempre acerto nisso daqui, né? Uma imagem maior está aqui, né? O amarelo no braço esquerdo, o verde na perna esquerda, o vermelho no braço direito, o preto na perna direita. Algum detalhe das colocações dos eletrodos, né? Para que o contato seja bem feito, é importante que você limpe a pele do paciente. O que eu sugiro? Limpa a pele com álcool e depois joga a solução salina, água e sal, porque melhora bem o contato e transmite bem a corrente elétrica. Então, limpa bem a pele com álcool para tirar a gordura e molha com soro fisiológico para melhorar a condutividade. Se o paciente tiver coisas metálicas, corrente, relógio, óculos, o ideal é que ele tire. Às vezes a mulher está com um sutiã que tem umas armações metálicas. O ideal é que ela retire o sutiã. Claro, você tem que ter um ambiente assim, de respeito, um ambiente de cordialidade para que não haja nenhum constrangimento. Se for possível, o ideal é que tire o sutiã para que você coloque os eletrodos precordiais sem que nada atrapalhe. Às vezes existe o problema do paciente não ter uma perna, não ter um braço. Aí você deve colocar os eletrodos de maneira simétrica. Então, por exemplo, se vai colocar perto do joelho de um lado, tem que ser perto do joelho do outro. Se vai colocar na raiz da coxa de um lado, tem que ser na raiz da coxa do outro lado. Por quê? Para você ter simetria nos vetores do campo elétrico cardíaco. Muito bem. Agora vamos falar dos eletrodos que vão no precórdio, né? Aqui é onde eu vejo o maior número de erros. Quando as pessoas vão colocar os eletrodos precordiais,
eu noto que a pessoa coloca onde ela acha que tem que colocar, e não é isso. Existe uma posição anatomicamente bem determinada, e nós temos que saber essa posição. Então, quais são? O V1 é o quarto espaço intercostal, bordo external direito. O V2, quarto espaço intercostal, bordo external esquerdo. Vamos pular o V3. O V4, quinto espaço intercostal, você vai contar o quinto espaço intercostal na projeção da metade da clavícula, que é o que eu chamo de linha hemiclavicular. Então, o eletrodo V4 ele fica no quinto espaço intercostal, na projeção da metade da clavícula na linha hemiclavicular. Onde que eu coloco o V3? No ponto médio entre V2 e V4. Coloca V2, coloca V4, no ponto médio você coloca V3. O V5 é na mesma altura de V4, só que é na linha axilar anterior, e o V6 é na mesma altura de V4, só que linha axilar média. Então, se você pensar aqui na axila, né? Aqui é linha axilar anterior, linha axilar média e linha axilar posterior. V5, linha axilar anterior, V6, linha axilar média. Então, essa é a posição correta. A pergunta que você faz para mim é o seguinte: sim, mas como que eu sei onde estão os espaços intercostais? Só falando um pouquinho de anatomia, né? Então, aqui você tem o manúbrio, aqui o externo, isso aqui não é reto. Existe uma articulação entre o manúbrio e o externo, que é essa articulação aqui, que é conhecida nos meios anatômicos como ângulo de Louis. Essa articulação ela tem um degrauzinho, você palpa essa articulação. Quando você palpa essa articulação, na projeção dela, logo abaixo, você tem o segundo espaço intercostal. Então, você palpa o ângulo de Louis, você já sabe que na projeção dela está o segundo espaço intercostal. A partir daí, você vai contando os espaços intercostais. Então, está aqui, ó, o ângulo de Louis, o segundo espaço. Na projeção, você tem o segundo, terceiro, quarto espaço intercostal. Então, está aqui, ó, no quarto espaço intercostal, eu coloco o V2. No quinto espaço intercostal, eu coloco o V4. E o V3, entre V2 e V4. O V5, ele está ao lado do V4 na linha axilar anterior, o V6 na linha axilar posterior. Se você quiser V7, V8 e V9, que é quando a gente quer ver um pouco mais em detalhes o campo do septo, aí você coloca V7 do lado do V6, só que em linha axilar posterior, V8 infraescapular e o V9 para espinhal. Muito bem, aqui de novo para vocês, então aqui a gente está palpando o ângulo de Louis. O ângulo de Louis você rebate ao segundo espaço intercostal, terceiro espaço intercostal. No quarto espaço intercostal você vai colocar V1 no bordo external direito, V2 bordo external esquerdo, aí você conta mais um espaço intercostal na projeção da metade da clavícula V4, entre V2 e V4, V3 e assim por diante. Essas são as posições dos eletrodos precordiais. Aqui de novo para vocês, né? Então, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Quarto espaço intercostal, bordo external direito. Quarto espaço intercostal, bordo external esquerdo. Pula V3. Quinto espaço intercostal na projeção da metade da clavícula. V3 entre V2 e V4. V5, linha axilar anterior. V6, linha axilar média. Muito bem. Eventualmente, o médico pode pedir para vocês algumas derivações especiais. Não tem problema nenhum. Ele vai pedir, por exemplo, as derivações V4R e V3R. O R de height, né, quer dizer, a direita, então é a mesma projeção da esquerda, só que você coloca à direita. Então, o que é o V3R? É o mesmo V3, só que você coloca à direita. O que é o V4R? É o mesmo V4, só que você coloca à direita. E se ele pedir V7, V8 e V9, é o que eu falei para vocês. O V7 é do lado de V6, só que linha axilar posterior, o V8 infraescapular e V9 para espinhal. Então, está aqui as derivações, né, que o desenho para você perceber, e as principais derivações. Muito bem. Então, aqui está de novo a posição dos eletrodos precordiais, né? Lembrando que o V4R, o V3R e o V4R é a mesma posição de V3 e de V4, só que você colocou do lado direito. E se ele quiser ver o septo, né?
V7 é axilar posterior, V8 infraescapular e V9 paraespinhal. Então essas são as posições. Além da posição, você tem que fazer alguns ajustes no seu aparelho. Um dos ajustes se refere ao ganho e outro à velocidade. Vamos falar do ganho do aparelho ou calibração. Quando você vai calibrar o aparelho, né, isso vai interferir no tamanho da onda, na amplitude, o quanto grande ou pequena vai ficar a onda no registro do eletrocardiograma. Então, que valores são possíveis? Ou você coloca no aparelho N, ou 2N, ou N sobre 2, e em alguns outros aparelhos, os números, no lugar do N aparece 5, no lugar do N aparece 10, N sobre 2, 5 e 2N, 20. Então, das duas, uma. Ou seu aparelho trará N, 2N, N sobre 2, ou seu aparelho trará 5, 10 e 20. Quando você fizer o eletrocardiograma, você tem que calibrar e colocar no N ou no 10. Essa é a calibração padrão do aparelho. Muito bem. Para você entender o efeito disso, eu vou falar um pouquinho sobre o papel onde nós fazemos o eletrocardiograma. O papel que é feito o eletrocardiograma é um papel quadriculado, ele tem quadradinhos. E a dimensão de cada quadradinho é 1 milímetro por 1 milímetro. Então, são quadradinhos onde você tem 1 por 1 milímetro. Então, está aqui o quadriculado, aqui 1 milímetro, aqui 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro. Bom, você tem o eixo horizontal e o eixo vertical. O eixo horizontal refere-se à duração do traçado, ao tempo. Cada 1 milímetro corresponde a 0,04 segundos, ou, como queiram os meus colegas, 40 milissegundos. Então, cada 1 milímetro, 40 milissegundos. Na vertical, eu estou falando sobre a amplitude, sobre o tamanho da onda. Cada 1 milímetro corresponde a 0,1 milivolt, é dado em voltagem. Muito bem. Se você tiver 5 quadradinhos, que é um quadrado maior, você vai ter 5 vezes o valor, o que vai dar 0,2 segundos ou 200 milissegundos. A mesma coisa na vertical. Se você tiver os 5 quadradinhos, você vai ter 0,5 milivolts. Aqui está, então, o papel. E, para nós falarmos a mesma linguagem, note que você tem linhas mais fortes e linhas mais fracas. As linhas fracas referem-se ao quadrado pequenininho, que de agora por diante eu chamarei de quadradinho. A linha mais forte define um quadrado maior, que nós vamos chamar de quadrado. Cada quadrado é composto de 5 por 5 quadradinhos, portanto 25 quadradinhos. Quando eu falar em quadrado, eu estou pensando nessa linha mais forte. Quando eu falar em quadradinho, eu estou falando do pequenininho. Então, o papel quadriculado ele tem essa sequência de quadrados, cada um feito por quadradinhos, e isso vai definir o tempo com que o papel vai passar na máquina. Quando eu falo em calibração, isso aqui é um eletrocardiograma, aqui está o papel, note a linha mais forte são os quadrados, a linha mais fraca são os quadradinhos, e você tem esse desenho aqui do lado que todo o aparelho tem. Isso é calibração, que você vai colocar ou N ou 10, dependendo do aparelho. Então, vamos olhar essa calibração em detalhes. Quando você coloca essa calibração, você termina o quê? Que são 5 por 10 quadradinhos. Então, sempre que você fizer o eletrocardiograma, você aperta na calibração N ou 10 para aparecer esse desenho, 5 por 10 quadradinhos. E por que isso é importante? Para eu poder comparar eletrocardiogramas. Observe esse desenho. A calibração é a mesma nos dois desenhos. Os dois têm a mesma calibração. Então, eu posso comparar o tamanho dos traçados. Notem que aqui, ó, nessa derivação D2, essa onda tem praticamente o dobro da calibração. Já nesse outro eletro, na mesma derivação D2, essa onda é do tamanho da calibração, ou seja, essa onda é a metade dessa. E como que eu posso afirmar isso? Porque os dois têm a mesma calibração. Mesma coisa se você olhar nessa outra derivação D3. Se você olhar na derivação D3, olha como essa onda é maior
que é a calibração. Olha o D3 aqui, olha o tamanho dessa onda, ela é bem menor. E como que eu posso falar isso? Porque a calibração é a mesma nos dois eletrocardiogramas. Então, daí a importância da calibração. E, finalmente, a velocidade, né? A velocidade do papel são 25 milímetros em cada um segundo. Se você lembra que eu comentei o seguinte, ó, na horizontal nós temos a duração, o tempo. Então, um quadradinho, 0,04 segundos. Como cada quadrado tem 5 quadradinhos, aqui você vai ter 0,2 segundos. 0,2 com 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1 segundo. Só que se você contar o número de quadradinhos, ó, 5, 10, 15, 20, 25, ou seja, 25 quadradinhos, 1 segundo. 25 milímetros por segundo. Então, quando você aperta o botão da velocidade, você pode ter uma velocidade de 10, de 25 ou de 50 no aparelho. Você sempre aperta a velocidade 25. São 25 milímetros por segundo a velocidade normal do papel no eletrocardiograma. Muito bem. Então, agora eu proporei para vocês alguns exercícios para ver se você entendeu o que nós discutimos até agora. Nesse primeiro exercício, ele colocou um vetor aqui em vermelho X, e aqui tem algumas derivações, V1, V2, V3, V4, V5, V6. A pergunta é, qual dos eletrodos percebe o vetor Vx de maneira mais positiva? Ou seja, qual que está mais na frente do vetor? Tempinho para você pensar. Vou responder. V1, né? Ele está bem aqui na cara do vetor. Se o vetor está aqui, o V1 está na cara dele. Ele vai ver a imagem mais positiva possível. Muito bem. Aqui em relação à posição dos eletrodos. Então, você vai pensar, vai me dizer que eletrodos são esses e qual é o reparo anatômico correspondente a ele. Vamos lá? O azul é o V1, quarto espaço intercostal, paraesternal direito. O roxo, V2, quarto espaço intercostal, bordo external esquerdo. O V3, a gente já sabe, é o ponto médio entre V2 e V4. E o V4, onde eu coloco? Quinto espaço intercostal, linha hemiclavicular, é na projeção da metade da clavícula. Aqui está o V5, que é o quinto espaço intercostal, linha axilar anterior, e o V6, quinto espaço intercostal, linha axilar média. E aqui as derivações clássicas, né? Então, amarelo, o verde do lado esquerdo, né? O verde no pé, porque você pisa na grama, vermelho e preto, as derivações do lado direito, o preto no pé, porque você pisa no piche. Então, aí estão as derivações clássicas. Então, em relação ao papel quadriculado que a gente discutiu, né? Lembrar que na vertical você tem 1 milímetro, que corresponde a 0,1 milivolt, portanto, o quadrado todo terá quantos milímetros? O que corresponde a que voltagem? 5 milímetros, 0,5 milivolts. E na horizontal, então, cada 1 milímetro corresponde a que tempo? E o quadrado todo? 1 milímetro 0,04 ou 40 milissegundos, 5 milímetros 0,2 segundos ou 200 milissegundos. Na prática, nós vamos contar quadradinhos. Ninguém na prática fala em segundos em voltagem. A gente fala 10 quadradinhos, 5 quadradinhos, 2,5 quadradinhos. Por quê? Porque é muito mais prático. Mas você sabe a conversão se for necessário. Mais uma pergunta. Ao realizar o eletrocardiograma, os filtros. Todo aparelho tem um sistema de filtros. Os filtros servem para diminuir a interferência que alguma coisa esteja causando. O celular, algum objeto metálico, uma prótese metálica que o indivíduo tenha. Então, sempre que você fizer o eletrocardiograma, o ideal é que você ligue os filtros. Então, os filtros devem estar ligados. E o ganho, a calibração, né? Então, é aquilo que eu falei, na calibração ou é N2N sobre 2, em outros aparelhos 5, 10 ou 20. Qual a calibração que nós vamos usar? N ou 10 se for 5, 10 e 25. E qual a velocidade que a gente ajusta o aparelho?
25 milímetros por segundo. Muito bem. Aqui está o meu zap e meu e-mail. Se vocês tiverem dúvidas ao longo do curso, me manda um zap perguntando, me manda um e-mail e eu terei o maior prazer em responder, tentando ajudar as suas dúvidas.